Olá, bom dia. Abri aqui que tá parecendo colarinho de padre, porra. Tá louco? Aí não quebra, né? Aí, ó. Deixa assim, pelo menos. Bom dia. É... Que dia que é hoje? Um vídeo aí de 30 minutos mais ou menos aqui, tá? Hoje é 7 de julho. 7 de julho do ano de... Nossa, eu não tô nada bonita agora, né? Vamos abrir aqui, Nácio. Vamos abrir, fica um pouquinho mais bonito. Tô parecendo... Não me preocupei muito com a estética. Vou abrir aqui, ó. Aí, ó, ficou mais bonitinho. Um pouquinho melhor. Não me preocupei muito com a fotografia dessa vez. Tá aqui, 7h30. 7h29. 7h29. Do dia 7 de julho do ano de 2021. Provérbio 17:1 é um versículo bíblico, não? Ah, é, né? Não sei. Tá, mas enfim, se for, se não for, tá lá. É bonito, ó. Eu acho que é bíblico. Pra minha tristeza deve ser bíblico. Vou ler uns posts aí pra vocês de umas coisas que eu fiz, tá? E vamos começar por aqui, ó. Provérbios... Cadê? Peraí. Vamos ler aqui. É aqui, ó. Melhor é um pedaço de pão seco, com paz e tranquilidade, do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Tá. Vamos falar uma coisa aqui, ó. Veja bem. Eu já sei o que você pensou, entendeu? Já sei o que você vai falar, já sei a tua forma, a tua fugidinha para onde você vai, tá? Já sei de tudo isso aí, né? Vou esconder essa blusa de baixo aqui e ficar só com as cinzas aqui, ó. Isso aí, ó. Sim. Então é assim, ó. Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Tá. Eu sei o que você vai falar, sabe? O que você vai pensar, tipo assim... Inácio, minha casa há banquetes e não há brigas. Aí você vai dizer assim, Inácio, isso é em alguns lugares. Entendeu? Isso acontece em alguns lugares, não na minha casa. Inácio, dá para ter banquetes e tranquilidade. Entendeu? Dá para ter banquetes e tranquilidade, até porque combina, né? Combina. Então, eu sei do que você vai pensar, entendeu? Tudo isso aí são ajustes para você conseguir conviver com a mentira. Entendeu? Você viu os pontos que eu falei, né? Sim, Inácio, a minha casa há fartura e paz. Inácio, em algumas situações acontece isso e nessas pessoas faltam Jesus. Eu sei de todo o teu roteiro aí, tá? Agora, o que você não sabe é do meu. E o meu eu vou falar pra você, tá? Das coisas que eu falo aqui. Então assim, ó. Aqui está dizendo, não está pedindo, que melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Não está dando casualidade. Está dizendo que é melhor um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade. Entendeu? Está dizendo que banquetes traz brigas. Entendeu? É a primeira observação. Você vai dizer assim, não, mas não. É porque tudo isso por quê? Porque você acha que você está gerenciando isso aqui em individualidade. O problema é que se há um versículo e uma Bíblia que é igual para todos, como é que as reações das coisas são diferentes para um ou para outro? Ah, não, mas isso dependeu... Cara, meu querido, tá bom. Esse método é o nosso, né? Porque daí dependeu de mim, porque eu sou um cara mais astuto.
Esse é o esquema de Satanás, né? O versículo é igual para todos, né? A coisa de Deus é igual para todos. O homem é que separa mesmo. Nós já entendemos isso, né? Já entendemos isso, não vamos discutir sobre isso. Então tá tudo certo. Mas assim, ali está dizendo que é melhor um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade. Ou seja, o oposto não acontece. Se está acontecendo, é porque está havendo violação das coisas para poder se esconder as coisas, tá? E você não entender isso que eu te falei, porque você vai ver que é difícil pão seco com paz, e você já viu lares com banquetes sem paz. Então está havendo violações, entendeu? Violações dessas coisas aí. Aí é óbvio que casas têm banquetes e as pessoas são felizes, e é óbvio que tem banquetes e não são. Então essas variáveis aí, isso aí é coisa de violações, é ideia, e para uns funciona e para outros não funciona, porque é o esquema de Satanás, né? Do mal. Então tá. Aí daí por que eu iniciei com esse vídeo aqui? Eu iniciei com este coisa, porque eu vivi isso aqui. Eu vivi em prática isso aqui. E eu vou me exclusivizar absolutamente. Eu vou me exclusivizar. Eu vivi isso aqui em prática, imposta sobre mim. Não foi opcional. Falou, é assim que eu quero que seja. Entendeu? Falou, não é você ou o que está dito, é assim que é. Não é porque está redondo e você vai falar redondo, é porque tá lá redondo, você vai dizer que é vazio e e quadrado, e é vazio e quadrado. Não é o que tá, é o que eu disser que é. Entendeu? Não é um lugar para qualquer um mesmo, tá bom? Não é fácil mesmo. Aqui no meu canal que eu tô sozinho e o meu foco nem dá para ser dinheiro, né? Porque você já viu que não funciona, né? Não funciona. A estratégia youtubérica não rola aqui, né? Aqui eu uso o canal para outra coisa realmente. Diferente de todo mundo, né? Tá? Então assim, eu vivi esse versículo, cara. Eu vivi ele. Como? A segunda parte, eu vivi. Eu vivi a segunda parte, eu vivi assim, ó. Eu vivi primeiro a segunda parte. Muitas brigas e banquetes. Eu vivi aquela parte ali. Tá? Era lindo, né? Eu vivi aquela parte. Depois eu vivi um pouco da primeira parte. Melhor um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade. Porque na realidade todo o versículo vai ser perdido. No mundo tudo se perde. Mas eu fui gozando um pouquinho das coisas para entender, né? Depois de viver muito tempo esses banquetes e muitas brigas, eu vivi o oposto, que é um pão seco com paz e tranquilidade. E logo isso virou um caos também, tá? Mas eu fui vivendo em etapas, assim, para gozar de certo, para mim poder falar. E daí o que eu falei tá? Não tem problema, ninguém vai fazer, você não precisa fazer, eu nem quero que você faça. Eu só tô te dizendo uma coisa aqui, ó. Aqui tá mandando você comer pão seco. Não é deixar a aleatoriedade. Do outro jeito está aleatório saltitando por aí, fazendo diferenças. Aí a ideia é fazer, está dizendo que é melhor um pedaço de pão seco, com paz e tranquilidade. Ou seja, para você viver de pão seco, ao pé da letra. Então é difícil, né? É difícil. Porque você vai dizer assim, não, mas isso eu tenho paz e fortuna. Não é isso que está dizendo ali. É paz e pão seco. Entendeu? É a perda da informação. Você só está vislumbrando o nada. Não tem problema. Pode viver sua vida. Eu faço votos que você seja feliz e próspero, de verdade. Eu faço votos que você viva melhor possível a sua vida. Mas para Deus, em Deus e com Deus, e para fazer o que Ele quer, passar a base de pão e água.
Só isso. Não precisa. Então você faz, se não faz, você não está fazendo as coisas de Deus. Só isso. A vida continua. Inácio, mas eu não consigo agora. Primeiro que vai me dar um monte de deficiência. Vou comer pão e, cara, melhor um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. É uma ordem. Vai acontecer isso se não for praticado. E vai acontecer em aleatoriedade para que isso se perca. Ou seja, há casas que haverão banquetes e pessoas em paz. Há casas que haverão pão seco e pessoas em paz. Há casas onde haverá pão seco e muitas brigas. E não haverá paz. E há casas onde há banquetes. Vai ficar jogado por aí. E sim, no final das contas, o resultado é todo mundo fudido de qualquer jeito. Com banquete ou sem banquete, tá? Na minha história é assim que nós fazemos as coisas aqui, tá bom? É bem otimista. É pra preparar pro futuro, né? Assim, uma cena puta merda. Eu acho que o cara é o rei do pessimismo, né? Eu sou foda, brother. Vamos lá. Agora eu vou dar continuidade a alguns posts que eu fiz. E eu vivi aquele versículo, cara. Em prática, brother. Nossa senhora. Outra coisa que vem conciliando, eu já falei, é sobre o porquê, tá? O diabo, ele gosta muito de colocar porquês na vida do homem. Porque indica dúvida e resposta indica certeza. Então o diabo ele vai pôr muitos porquês na nossa vida e nada de resposta. Entendeu? Então você vai ter a pergunta e não a resposta. Porque o diabo vai fazer isso, tá? Por exemplo, assim, quando você viveu um momento da sua vida em que você começa a se perguntar mas por que isso está acontecendo, cara? Que você vê que você não está muito, você vê que desanda, sabe? Desanda e as coisas fogem um pouco. Fala, pô, mas não é que é o diabo que está agindo ali, entendeu? Mas ele está agindo no todo. Então assim, aí você começa a perguntar por quê, mas por quê, entendeu? E aí esse porquê você tem que cuidar. Esse porquê em você é Satanás te dominando. Ele vai fazer, entendeu? Ele vai fazer, o teu alerta, você não tem defesa. Esqueça a defesa. Satanás tem vínculo. Na realidade, Satanás, o homem é a moradia de Satanás. Vai se proteger do quê? Entendeu? O que tem é mentiras sobre minha proteção. Meu querido, aqui ó, caninos. Você tem? Então, bem-vindo ao clube, irmão. Não existe. O homem está enrolando, fugindo da verdade, porque há uma coisa de bonitinhos e feinhos, mas os bonitinhos têm canino? Os feinhos também? Então, os filhos dos bonitinhos vai ter canino? Então, os filhos dos feinhos vai ter canino? Dente canino? Então, indica a raiz de Satanás no couro do homem. Ponto final. Mas eu sou lindo e maravilhoso. São só dois opostos que fazem o processo do mal, né? Ele se disfarça de ovelha e é o verdadeiro lobo. Só isso, né? E aí nós temos a falsa defesa e o mundo comendo solto e com essa idiotice toda, né? Então vamos lá. Depois dessa explicação bem dura, né? E real, né? Mas olha que legal. Eu sou um homem de bem. Mas a minha morte indica isso. Igual a tua. Tá? Tá. Vamos em frente então. Vamos ver o que eu... Ver o que eu falei aqui agora. Vamos em frente. Oh shit.
Aqui eu fiz uns palavrão. Aqui também. Deixa eu ver aqui, eu já passo, tá? Vai ser rápido esse vídeo aí. Eu vou ver se eu tenho alguma anotação interessante que dá pra comentar um pouco. Sim, aqui ó. Eu tenho uma observação que eu fiz sobre exorcismos e exorcizados, né? Sobre possessão demoníaca. Eu gosto muito de falar sobre isso, sabe? O cara quando entende de uma coisa, né? Imagina se eu não vou falar sobre possessão demoníaca, né? Então assim, ó. E nisso e disso tudo surge o que há sobre o exorcista e o exorcizado. Você tem um conteúdo que você conhece aí, né? Sobre exorcismos, né? Tá, então deixa eu falar um negócio aqui pra tu agora. Afinal, a questão não é de onde tirar Satanás, mas de onde pô-lo. Ou seja, se ele já está em todo lugar, isso coincidiu com o que eu falei, né? Então, não é de onde tirar, mas de onde pô-lo. Mas eu já disse que ele está em todo lugar. Mas o exorcismo convencional, esse que vocês conhecem, ele é assim, ó. O evento vem o exorcista e o exorcizado, né? E acontece aquela cena toda, né? Então, o que acontece? Existem leis físicas atuando ali também, tá? E dizem leis físicas da ciência, né? No exorcismo. Então, assim, a questão não é de tirar o diabo, é onde pô-lo daqui pra frente. Entendeu? Sem falar nas leis físicas que estão envolvidas no exorcismo, né? Não vou falar disso agora, então. Ao saber que o demônio, ao sair de um corpo exorcizado, passa para o outro, entendeu? Alguns filmes retratam isso. Alguns filmes retratam que o demônio, a possessão sai de um corpo e vai para o outro, né? Entendeu? Por quê? Porque está usando leis físicas aí, entendeu? E está usando um positivo e um negativo, que é a mesma dualidade de uma coisa só, mas está expressada assim. Então, ao saber que eu, ao exorcizar, eu seria passado, eu seria a vítima, o demônio passaria para mim. Olha o assunto do cara na internet, né? Imagina se eu vou ter fã aqui, né? Mas nem só faltou colocar uma musiquinha de terror no fundo, né? Passa para o outro, o exorcista anula o ato. Peraí, deixa eu ler aqui. Assim, esse é o verdadeiro exorcismo, entendeu? Que ao exorcizar, o demônio precisa ir para algum lugar e ele vai inverter para você. Você vai ser enganado porque ele está usando a outra face dele, entendeu? E aí o demônio saiu daquele ali e você conseguiu sua vitória. Não, tá? É isso que há de errado na questão do exorcismo, porque o diabo engana, né? Ele engana. Primeiro que nem há possessão verdadeiras aqui, né? Então assim, para variar saiu, né? Eu não posso deixar apagar aqui. Meu celular mudou, cara, tudo. Mudou. Ficou uma bosta a navegação dele. Então assim, ó, eu vou ler. Ao saber que o demônio, ao sair de um corpo exorcizado, passa ao outro, no caso o exorcista, anula o ato de exorcismo. Entendeu? Você não está entendendo porque isso é novo, né? Afinal, exorcizar neste caso anula o próprio exorcismo. Entendeu? Isso sem falar e fazendo de conta que o diabo já não está usando os dois lugares. Aí foi disso que eu falei. Não se sabe disso que eu estou falando. Então eu estou dizendo isso e mostrando que há uma falha na conduta do acontecimento. Não se sabe que o diabo ocupa os dois lugares. É por isso que eu falei de forma física, de questões físicas. Ele já se esconde na oposição do bem e do mal.
Entendeu? Ele já se esconde ali, ele já se esconde de ovelha, né? Afinal, exorcizar nesse caso anula o próprio exorcismo. Isso sem falar e fazendo de conta que o diabo já não está usando os dois lugares. Então a gente está anulando essa ideia, né? O que agora, diante da minha análise, valida o exorcismo. Ou seja, está se paradoxando aqui a informação. Por quê? Porque eu estou dizendo que o exorcismo humano que o homem tenta fazer já está certo. Mas eu iniciei ele dizendo que está errado. Mas é porque eu fiz um volteio. O homem vem aqui, ó, exorcismo. Eu fiz toda uma explicação, fiz e pá, e volta, explico e volto, dual e pá, e fiz e pá, e volta onde vocês estão. É isso que eu quero dizer, é um passeio pela informação, uns ajustes de locais e depois nós vamos ao resultado final, que é a atuação que nós conhecemos. Que neste caso fica daí as duas coisas acontecendo e você entende o que já há e por que há. Ou seja, o demônio já está no lugar certo, no segundo, no outro lado, no que você quer livrar. Basicamente, este é a moral da história. Então, esta é a curiosidade desse post que eu fiz aqui, que ele é paradoxal e fala sobre exorcismos e exorcistas, né? Sobre exorcizar. Eu não posso deixar apagar meu celular, que ele sai da postagem. Isso, me ajuda aí, né? Nós temos tempo, né? Eu não trabalho, eu virei vagabundo, né? Vamos lá. Não, quem é vagabundo é quem trabalha. Vamos lá. Então tá, eu vou ler de novo agora todo o assunto, tá? Todo o post. E nisso e disso surge tudo o que há sobre o exorcista e o exorcizado. Afinal, a questão não é de onde tirar Satanás, mas onde pô-lo. Sem falar em quesitos e leis físicas no exorcismo. Ao saber que o demônio, ao sair de um corpo exorcizado, passa ao outro, ou no caso o exorcista, isso sem falar e fazendo de conta que o diabo já não está usando os dois lugares, tá? O que agora, diante da minha análise, valida o exorcismo atual. Entendeu? E daí, no caso, tanto que nem precisa ser feito, ó, desvalida. Então você viu eu desvalidando, validando e desvalidando, tá? Você não conseguiu perceber o volteio, né? Eu vou, é que fica fazendo uma volta, ó. Presta atenção. Nisso e disso tudo surge o que há o que sabemos sobre exorcista e exorcizado. Vê que é dois seres, né? Afinal, a questão não é de onde tirar Satanás, mas de onde pô-lo. Ou seja, já está no lugar dele. Ele só quer completar o circuito. Entendeu? E pegar o líder. Sentiu a guilhotina? Sentiu a trama? É a lição do homem. As coisas já foram feitas por Deus como tem que ser. O homem se mete à besta e Satanás completa o circuito dele e consegue enganar. Ou seja, ao ver a pessoa possessa, o diabo já está no lugar certo. Ou se não, estará em mim, no líder. Este é o líder que entende o exorcismo. Não precisa nem pôr em prática. Você viu como eu já fiz tudo isso já bem antes de qualquer coisa? Isso é fazer exorcismo. É já livrar o líder, que é justamente quem vai tirar. A questão é essa transição que não era sabida. E aí você vê um pouco de frieza na conduta, porque você quer ajudar o outro. Mas faz parte de uma questão, de um ensinamento para o homem, né? E de um tombo no que temos de informações no mundo, né? Então é mais ou menos isso que aconteceu. Como o vídeo vai ficar só nesse assunto, eu vou remoer esse assunto um pouquinho aqui, vou repassar, né? E vou falar de novo sobre ele, né? Então vamos lê-lo de novo para perceber bem. Cara, mas como isso me irrita, cara. Puta merda, cara, mas conseguiram me foder, cara. Oh, meu Deus do céu, cara.
Agora eu vou ler tudo de uma vez e se apagar essa merda, não ligo mais essa porcaria antes que eu tá aqui na parede, essa buceta aqui. Tá. Repetindo. Porque faz parte do vídeo e é desse volteio que você vai perceber. Olha. É nisso, e disso tudo surge tudo o que há sobre exorcista e exorcizado. Junto, soma com o que você conhece aí. Tá? Tá faltando coisa. Afinal, a questão não é de onde tirar Satanás, mas de onde pô-lo. Sem falar nos quesitos de leis físicas no exorcismo. Ao saber, porque você viu que o diabo abusa de leis físicas, né? Ele flutua, ele se contorce, ele se vira ao inverso, então ele está tirando uma chacota das leis físicas e ao mesmo tempo elas estão sendo usadas. Isso é saber, entendeu? Ou seja, o exorcista, eu já sei de tudo que se passa ali. Ou seja, eu não precisaria nem ter ido até lá. O demônio está me esperando para fazer o processo dele finalizado. Ele precisa pegar o líder. Ele já pegou o fraco. Aí agora ele armou o esquema para dar a cajadada na cabeça do líder. E o homem cai. Entendeu? Porque o homem é corrompido e quer fazer... E aí nós temos o mundo aí, né, cara? Aí você tira suas próprias conclusões aí. Tá. Então, onde pô-lo? Sem falar em leis físicas, você vê que o demônio o demônio, ao sair de um corpo exorcizado, ele vai passar para o outro. Afinal, mas ele vai passar para o outro. O que anula o ato, ou seja... Como é que é aqui? Sem falar em leis físicas, no exorcismo. Ao saber que o demônio, ao sair de um corpo exorcizado, passa ao outro, o que anula o ato. O ato, né? O exorcismo. Afinal, exorcizar, neste caso, anula o próprio exorcismo. Entendeu? Porque não faz sentido eu tirar o demônio de um e passar para outro. Entendeu? Para onde vai esse demônio? Para o inferno? Tá, mas tem mais coisa aqui, né? Afinal, exorcizar neste caso anula o próprio exorcismo. Isso sem falar e fazendo de conta que o diabo já não está usando os dois lugares, né? Estou repetindo isso, né? O que agora, diante da minha análise, valida o exorcismo atual. E daí, no caso, que nem precisa ser feito. Porque Satanás só está no lugar aonde de nunca deveria sair. No outro. Entendeu? Daí, nisso, surge a frase ajudando: ame o próximo como a ti mesmo. Indica que vai haver essa frase que ame o próximo como a ti mesmo, já indica um veículo que vai acontecer. Entendeu? Não depende da frase, mas a frase ajuda para debochar um pouco. Porque por que está falando para você amar o próximo? Porque é teu inimigo. Mas está no teu inconsciente isso. E você só ama o seu amigo. E aí você vê que você fala ame o próximo, mas isso é muito distante, é muito vago, assim, tipo amar o próximo. Você nem consegue, entendeu? Porque não é você amar os teus parentes do teu circuito ali ou o teu vizinho. É você amar a todos e você não consegue. Você não consegue. E outra, eu amo o próximo. Aí o próximo chega e me dá um tiro na cara e rouba meu carro. Não valeu pra mim, então não valeu, não existe, não tá acontecendo, entendeu? Porque se eu amo o próximo, o outro vai saber também, ele ama o próximo, o vínculo vai se fechar, não haverá mal. Então essa frase só indica para dizer para você não amar o próximo. Porque na realidade é a cena que se pratica. Não se ama o próximo aqui. Ou seja, essa frase é só uma ilusão de amar o próximo. Cara, preste atenção. Como que você me ama? Eu vou até falar como que você me ama. Você sente por mim a mesma coisa que sente por sua mulher? Então acabou o ame o próximo.
E você vai ver que se eu forçar um pouquinho a amizade, nem dentro da sua casa você consegue falar amar o próximo, porque o teu sentimento para a sua mulher já aconteceu diferente. Você vai falar, você vai amar o próximo, que é a sua mulher, como com tesão desse aí, querendo pô-la e outra. Então assim, é ridículo, tá? É ridículo, isso é para alguns que querem entender alguma coisa de verdade, e você vive isso aí, é bem complicado mesmo, né? Então assim, aí nisso veio a chacota do ame o próximo, porque já está dizendo que o próximo é problema, entendeu? Já está dizendo. E você só fala e não pratica mesmo, porque você, como é que você vai amar o próximo? Fala para mim, ame o próximo, você tem seu filho e sua mulher, e eu? Viu? Você não consegue. E o seu filho e sua mulher nem são próximos, são sua família. Provavelmente você fala ao seu filho para amar o próximo. Não fala para você amá-lo como o próximo, porque nem tem cabimento. Então assim, são sutilezas, né, das minhas observações. Você viu que é bem pequenininhas ali, e coisas que você não passam direto, porque o mundo está aí, né, ó. No caso, daí surge essa ame o próximo como a ti mesmo. Ou seja, você vai levar o cajadado, o fight, né? Nessa historinha toda, e você vai cair. Vai se fuder. Tá. Deixa eu ver. Aqui, ó. Eu vou dar outro exemplo. De novo, paradoxal, que nem o exercício, que nem eu vi a ideia ali do exorcismo, que faz o vorteio e as coisas acabam estando certas, aonde estão erradas. E esse certo é verbal com a prática errada, né? Eu junto isso depois de um vorteio. Aqui a mesma ideia é paradoxal, ó. Se eu fosse um político, tá aí a ideia, tá? Se eu fosse um político, eu proibiria a venda de água, garrafinhas de água em bares, baladas, shows, tudo que fosse evento coisa, visando o bem-estar das pessoas. Sabendo que as finanças são difíceis e a água a 3, 4 reais é cara, eu bolaria uma lei que estabelecimentos deveriam fornecer a água de graça na balada em até certa quantidade. A água não poderia ser cobrada, só a água, entendeu? Seria dado de graça. Nisso você vê que Satanás pula da toca. Você já viu que a ideia ficou diferente, e você já viu que os empresários não vão gostar, entendeu? Por quê? Porque eles não querem atender bem o público. Se provou isso. E a principal coisa de uma casa, de qualquer coisa, é atender bem as pessoas. Eles se preocupam com isso, mas estão fazendo do jeito errado. O jeito errado é aqui, e eles fazem aqui, todo mundo faz aqui. Pensa dessa forma, que daí você pega Satanás manuseando isso. E Satanás faz assim, opa, aqui não. Porque eu sei o lugar que ele se esconde. Entendeu? E aí tem toda aquela lorota de estar sendo bem atendido, não sei o que lá. Eu falo, a água ainda não saiu a 5 reais, né, Satanás? Para ser bem atendido, a água tem que ser de graça. Afinal de contas, a bebida que eu estou gastando, a água é diurética, né? Ela ajuda a evitar que eu... você vê que eu começo a desmantelar. Se eu ganhar mais água, eu vou falar por mim. Deixa eu ler o título, eu falo sobre isso e finalizo o vídeo, tá? Foi assim, ó. Se eu fosse político, eu proibiria a venda de águas em bares, baladas, tudo. Água de garrafinha teria que ser grátis. Só este item. A água de garrafinha. Tendo em vista o bem que ela faz ao ser humano. Ó, você viu? Eu já estou pensando no próximo. Isso é pensar no próximo. Entendeu? Não só verbal, como é feito do outro jeito. Eu vou aqui, pai, e faço uma coisinha. Tendo em vista o benefício da água, mas depois disso eu falo. Nisso Satanás pula da toca. Você viu que já ficou de estranho, né? Pô, mas aí, eu vou dar água de graça, entendeu? Aí o Satanás já começa a reivindicar, porque eu fui lá e dividi o 100% que ele tá manipulando, tipo, deu uma taiadinha, ficou só 99, né? Daí deu entrada, sabe? Aí o que acontece? Mas graças a Deus não sou político. Graças a Deus não sou político.
A única vantagem de ser político é o salário e as mordomias. Ó, não fazem o lugar certo. Então a única coisa que é assim. Não sou eu que estou fazendo, eu só percebo que é assim. A única vantagem de ser político é o salário e as mordomias, porque fazer o que é preciso fazer não fazem. E eu falei o que tem que fazer, não vão fazer. E por isso que a garrafinha continua a 5 pilas por aí, nos bares e botecos com preço variado, e não se tem ela de graça. Já justamente porque eu não sou político, né? E aí é o que o político devia fazer, não vai fazer. Ironicamente, são sempre medidas pequenininhas e simples, tá? É pro tombo do homem ser mais decepcionante. Era como se o cosmos falasse: eu só precisava que você mudasse a particularzinha de pó daqui e daqui. Era um pequeno ajuste só. E vocês não fizeram. O diabo não deixou barato, tá? O diabo fodeu bonito. Bonito. Então tá. O que acontece? Eu já vivi em balada há muito tempo, né? Eu já participei de bailão aí, né? E algumas casas de show a gente ia e tal. O que acontece? A gente tem que comprar água, né? A água, ela ajuda você a evitar a bebedeira. Se a água for fornecida de graça, as pessoas vão beber mais, porque a gente sabe da vida difícil e do custo de pagar 3, 4 reais numa garrafinha de água. Nisso você às vezes compra 1, 2 no máximo, e isso depende da fortuna da pessoa, né? Tem pessoas que mandam vir um fardo, né? Mas é raro isso. E eu não estou falando de 2, 3, eu estou falando de um bem geral, não do teu cu particular, da tua turminha de playboys ali de BMW, tá? Eu penso um pouquinho diferente, tá bom? Do que os políticos pensam. Aí, nisso, vendo essa dificuldade, o que eu faria? Água de graça no boteco. Tá, você vai dizer assim que o botequeiro vai reclamar, mas não adianta, isso tem que começar em algum lugar. No fornecedor é que não vai, entendeu? O fornecedor é que não vai fornecer de graça. Deveria. Mas que indústria vai ficar envelopando água de graça na terra de Satanás? Né? Então assim, preciso mijar. É assim, ó. Você vê que daí eu estou ajeitando um caminho. Você vai ver que é um pouco irrisório e quase não inciso, mas é o lugar, é que é pouquinha mexeção mesmo. É ironia, é para mexer com pouquinha coisa. Não é grandes feitos. São coisas pouquinho. Lembra aquilo que eu falei, o homem quer fazer as coisas grandiosas, impossíveis, esquece de coisinhas simples que poderiam ser incisivas na vida humana de grande escala, sem muito esforço. Mas não vai acontecer, tá? Não vai acontecer. Não adianta se animar. Então assim, daí, quando eu começar a liberar água no bar, as pessoas vão consumir mais água. O bem-estar do cliente. Aí, ó, agora eu estou pensando no bem-estar do cliente. O que eu menti antes, quando eu quero bem atender. Agora eu estou sendo com verdade. Nisso, o bem-estar, como a água faz bem, ela ajuda para consumir menos bebida e ela ajuda a pessoa a se embebedar menos, consome mais água, tá, junto pelo menos, atrapalha um pouco o ritmo alcoólico. Logo, temos menos bêbados na rua. Aí o bem-estar da população. Com menos bêbados na rua, menos acidentes. Entendeu? Aí, ó, esse é o bem-estar. Esse é o caminho. O homem onde é que foi? Ele enche o cu. O homem faz assim, ele enche o cu do cara no boteco, fala, não bebe, consciente, não beba, e põe a blitz na rua esperando. Ou seja, isso não tá joga todas as coisas juntas. Você vê que você tirou daqui, pôs aqui, por isso que eliminou aqui. Tirou daqui, pôs aqui, eliminou ali, ó. Vai diminuir as blitz. Diminuindo blitz e mortes, você já começa a ver que começa a lesar o mercado. Né? O Detran não vai gostar, e muito menos os hospitais com os enfermeiros. Eles vão começar a coçar o saco, olhar para os cantos, porque pô, não vem mais acidentado aqui, porra.
Aí o hospital começa a ter baixo faturamento, começa a dispensar. Aí, viu? Viu só? Então tá. E essa é a matemática que vai fazendo um efeito dominó ao contrário. Então você vê que o bem o homem não vai fazer porque atua contra ele. Mas ajuda o próximo. Ajuda o próximo, que sou eu mesmo. Que eu me fodo, no final das contas. Fazendo o bem ou o mal. Nisso, o diabo pega tudo e faz eu fazer o sistema atual. E aí você vê o outro lado que deveria ser feito, que é o processo de Deus, que atua contra o homem. Então, se o processo de Deus atua contra o homem, o de Satanás deve estar o favorecendo. Então, para que essa folia bíblica e religiosa? Se nós estamos vendo que o homem participa de um plano de Satanás e o de Deus não cabe no colo dele. E inclusive o derrota e acaba com ele. Não. Só isso. Não precisamos brigar. Este que vos fala é um homem sobre a terra, que vive isso. Entendeu? Eu faço isso que você fez, que eu falei. Eu faço isso. Eu estou trilhando esse caminho, sozinho. Verbal, que a minha ideia já está aí, e a prática é para o todo. Eu já sei que não vai fazer, porque teoria e prática são opostos. A propósito, eu já fiz do outro jeito para poder inverter aqui. Então, qual é o meu intento? Diante disso, né? Se eu estou contando este lado, falando sobre isso, que não faz, qual o meu intento aqui? Isso não parece que eu queira solução, né? Ou será que é algo só para mim que eu bolei? Você vai dizer assim, se você está praticando o negócio da água, eu tô. E eu posso fazer isso mentalmente, como eu fiz, independente da prática fazer. Nisso, você vê que eu tiro as blitz da rua e eu me preocupo realmente com quem está no boteco, em atender o meu cliente. Então são várias coisas psíquicas do intento de dentro, que se confronta com o mundo que não é possível praticar, né? Então aí nós chegamos num processo, num lugar onde a história um pouco para, eu desligo o vídeo e a gente volta a falar sobre outro assunto outro dia, e no futuro a gente volta a falar sobre isso. Isso poderia ser aplicado? Deveria. Você vai ver que ao aplicar isso, você já vai ver o dono do bar reclamando. Neste momento você vai identificar Satanás, que até agora estava em você. Eu tirei Satanás de você. Entendeu? Porque o dono do bar mentiu que vai te cuidar bem. Ele não está interessado nele, ele está interessado nele. Neste exemplo você viu que o dono do bar está pro outro lado. Nisso você não está. Entendeu? O problema é que você tem um posto de gasolina. E voltamos de novo naquele mesmo lugar de antes, né? E eu tenho uma padaria. Eu vou pôr água de graça? Ou se eu tenho um estabelecimento comercial, eu vou pôr água de graça para quem for lá? Tá. E daí você vai ver que isso começa a diminuir a minha renda. Aí você vai ter que se dirigir ao fornecedor. Neste momento em que você fizer isso, você começa a voltar no tempo, que é o que eu faço. Entendeu? Eu começo a voltar. Isso simboliza que eu estou voltando no tempo, numa forma visível e física. Quando eu volto ao fornecedor, eu estou indo à origem. Entendeu? E daí eu falo, pô cara, eu preciso. Aí você começa a livrar o seu. Cara, eu preciso servir a água aqui numa teoria divina, aqui de graça. Você não vai, você encontrou o problema. Você passou para o outro e para o passado, de certa forma. E para a instituição que fornece, o fornecedor.
E daí, nesse fornecedor, pode ser o teu irmão, por exemplo, que abriu um fornecimento de água. Entendeu? Logo, se ele começar a fornecer a água de graça, vai quebrar a empresa dele. Então você viu, vamos supor que a construtora de carro precisa da matéria-prima. Se a matéria-prima começar a fornecer de graça, quebra o fornecimento de matéria-prima. Então você viu que lesa uma ponta gravemente, e sempre o líder da situação. Sempre o líder. Quando você identificar um ponto, vai ter outro, e vai ter outro, e vai retrocedendo, até o momento em que, se bobear, vai cair no teu colo de novo. E você vai ver que daí, dessa vez, você já fez a decisão certa. Por isso que voltou no seu colo, atuando contra você, do mesmo jeito que foi para todos. É só uma ideia, é só um vídeo. Mais um dos meus vídeos aí. Agora já deu aqui, né? Já deu um bom tempo aqui. Eu volto mais em outros momentos aqui. Abraço, vou dar uma mijada e conversamos daqui a pouco.